Olá, turma, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura de repetição while, né? Para você que está começando aí em programação na universidade, no curso técnico, nos institutos federais. Essa é uma estrutura importantíssima, né? Que você vai utilizar durante toda a sua carreira de programação. E eu acho bastante importante você compreender o while antes de compreender o for, por exemplo, que é mais popular do que o while. Tranquilo? E para a gente entender o while, eu tenho outras aulas de while aí no canal, você pode procurar, mas nessa aqui a gente vai direto para uma questão. E nessa questão ela diz o seguinte: leia uma lista de números e para cada número lido, escreva o próprio número e a relação de seus divisores. Flag número zero. Aí a gente realça aqui os pontos principais dessa questão. O primeiro é, o que significa ler uma lista de números? Neste caso, significa, como a gente não conhece vetores, arranjos, nada disso, significa a gente ficar pedindo ao usuário vários números. Somente isso que significa. E para cada número que a gente pedir para o usuário digitar, que ele está com a lista lá para digitar, a gente vai escrever o próprio número e em seguida seus divisores. Se o cara digitar 6, a gente vai apresentar o 6, em seguida o próprio 6, claro, né? Depois o 3, o 2 e o 1, que são os divisores de 6. Em questões de repetição while, quando você vê esse cenáriozinho, quando fala flag número zero, significa que a lista não tem tamanho, você não sabe quantos números o usuário vai digitar. Mas quando ele digitar o número zero, significa que é o final. Perfeito? Como eu falo para os meus alunos, né, a primeira questão que você tem que tomar, né, tem que resolver aqui é dominar o while. Eu dei o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Então vamos fazer essa tarefinha logo, que é de dominar o while. Dominar o while significa que ele pare quando deve parar, de fato, né? Então que a gente não deixe ele girando indefinidamente, não sabe quando ele vai parar. Então ele tem que parar quando o cara digitar zero. Então vai digitar um número, a gente já converte aqui para number, e aí vai pedir um input aqui. Eu estou usando o input, né? Esse input é uma função que eu tenho aqui, eu já mostro ela para vocês, mas ela utiliza uma biblioteca chamada PromptSync. Eu vou até utilizar diretamente a PromptSync. Você instala ela bem facinho aí com npm, você pesquisa aí na internet, PromptSync, e ela funciona da seguinte forma, né? Do prompt, aí você pode criar aqui uma constante chamada input, e simplesmente chama prompt. Esse prompt que vem de lá, ele é uma função geradora de funções que você pode utilizar para pedir dados. Então, funciona desse jeito, tá? Pronto, tranquilo. Então, eu vou pedir um número e enquanto esse número, né, digitado for diferente de zero, eu estou autorizado a pedir mais números. Então eu declarei ela como let já de propósito, porque eu vou precisar alterar o seu valor. Se eu tivesse declarado como constante, iria dar um erro. Tudo bem? Então vamos agora executar e ver se está parando, né? Quando a pessoa digita zero. Vamos aqui para esse terminal interno aqui, né? ZSH. Tá funcionando? Não tá funcionando? Tá funcionando, né? CD, listas Fábio, lista while, é essa que a gente está fazendo aqui, exatamente. Tá aqui divisores, vamos botar node divisores.js. Vou botar 7, ele avançou, 8 avançou, 0 parou. Perfeito. Então a primeira parte já está ok, que é eu dominar o while. Vamos agora para a segunda parte, que é escreva o próprio número e a relação de seus divisores. Então agora efetivamente é que eu vou fazer o meu trabalho. Eu não vou fazer aqui após receber um segundo número, não. Aqui, ao receber, eu vou escrever os divisores, né? Divisores de número, que é esse valor que eu recebi. A gente sabe que os divisores, o que significa ser divisor? É qualquer número, né, que eu possa ser quebrado em pedaços exatos daquele tamanho. Então, os divisores de um número, por óbvio, né, sempre são valores ou seu próprio tamanho ou inferior, que significa ser divisor, significa é um número que eu posso ser quebrado em pedaços daquele tamanho e exatamente sem sobrar nada. Tá bom? Então a gente vai ter uma espécie de candidatos a divisores, né? Então eu vou botar aqui
divisor, né? Divisor, muito bem. E o primeiro divisor de um número, né? Divisor é o próprio número. Muito bem, eu vou fazer essa atribuição. Porque eu vou pegar do número e vou decrementando ele até 1, e toda vez que eu pegar número e dividir por divisor e não sobrar nada, significa que de fato ele é um divisor, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, enquanto divisor, veja só, como eu quero ir decrementando o divisor do valor que ele tem, que ele vai ter o valor inicial, o valor do próprio número até 1, então, enquanto ele for maior que zero, porque eu vou decrementando ele, 5 é maior que zero, 4 é maior que zero, 2, 1 é maior que zero, são os valores que eu quero testar, considerando que eu vou receber apenas valores positivos. Tudo bem? Mas como eu vou saber que esse cara aqui, que esse candidato a divisor, né? Que esse candidato, vou até renomear ele aqui, né? Candidato a divisor. Se esse candidato a divisor, ele é divisor mesmo para eu poder escrever ele na tela. Só se o resto da divisão de número por esse candidato a divisor for zero. Se isso acontecer, significa que esse candidato a divisor, de fato, ele é um divisor. E eu posso, portanto, escrever ele como a questão pediu. Tudo bem? E o que é que eu faço com esse candidato a divisor? Observe que ele começa, o seu primeiro valor é o valor do próprio número. E aí a gente vai decrementando ele. Candidato a divisor, menos, menos. Ele vai reduzir o seu valor. Tudo bem? Vamos ver o que acontece, tá bom? Vamos rodar, não é aqui interno mesmo. Muito bem. Ctrl L aqui para limpar. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho do texto. Muito bem. Divisores. Vamos botar o próprio número 6, né? 6, olha, apresentou o próprio 6, o 3, o 2 e o 1. Vou botar 10. Apresentou o próprio 10 e todos os divisores. E vou pôr 0. Ele encerrou, assim como foi previsto. Tá bom, gente? Então a lógica aqui não é difícil. Você pode, inclusive, terceirizar esse fragmento aqui para uma função para ficar mais organizada, que é o que eu vou fazer agora. Mas só explicando a lógica. Qual é a lógica da questão? Receba número enquanto o número for diferente de zero. Você vai receber vários números. Então, antes do while, você precisa do estado anterior, que é para você criar a sua expressão booleana de continuidade. Ou seja, enquanto isso for verdade, eu vou fazer o trabalho que está aqui dentro, que é escrever os divisores de número e pedir um novo número, certo? Então, número é diferente de zero? Pois faça o trabalho e peça outro número aqui na linha 20. Esse número que você pediu lá na linha 20 continua diferente de zero? Continua, pois faça o trabalho. Quando a pessoa digitou zero, o while vai perguntar novamente, esse número é diferente de zero? Não, o cara digitou foi zero, tá bom? Então vamos extrair isso aqui para uma função. Eu vou chamar essa função aqui de mostrar divisores. Então eu mando um número e o papel dessa função é a função que vai falar com o usuário mesmo. Eu deleguei para ela, cara, mostra bem para o usuário quais são os divisores desse número. Então eu vou criar uma função chamada mostrar divisores, que recebe um parâmetro aqui chamado número, né? E boto o código aqui e já é para vir tudo certo, né? Aparentemente tudo bem, e a main ficou mais clean ali, né? Eu posso até tirar aqui esse comentário, olha como a questão vai ficar bem clean, essa é a questão toda aqui da gente, tá? Vamos rodar, ver se a gente não botou um erro, né? Quando a gente refatora, eventualmente a gente bota algum erro. Quais são os divisores de 8? Ó, tá vendo? Os divisores de 8 ele já deu errado aqui. Número, candidato a divisor, número. Vamos olhar onde foi que a gente errou. Aqui, candidato a divisor. Qual foi o erro? Essa variável não existe, né? Porque a gente declarou ela lá em main. Então eu tiro daqui, a main vai ficar ainda mais clean. Ficou legal. E aqui eu declaro ela. Bastante comum isso acontecer. Vamos de novo. Número 8. Olha, os divisores de 8. 4, 8, 4, 2 e 1. Os divisores de 19. Só o 19 e o próprio 1. E pronto, saiu. E tá aqui a nossa questão bonitinha, tá? Tá fazendo exatamente o que foi pedido. Leia uma lista de números e para cada número lido, escreva o próprio número e seus divisores. Perfeito, gente? Um abraço para vocês. Olha com calma aí e tente implementar também. Abraços.